Os conteúdos do YouTube e da internet em geral são na maior parte das vezes algo pra te entreter enquanto você almoça ou faz alguma coisa, pra te informar ou ensinar sobre alguma coisa que você precisa aprender com urgência, tipo construir um submarino com cola quente e corante azul pra conseguir atravessar a fronteira do Paraguai com 150 quilos de iPhone 15 de procedência duvidosa pra vender na 25 de março. Mas, quando a gente fala de entretenimento, o céu é o limite, e você pode encontrar desde um conteúdo de um moleque esquisito falando sobre vídeo de vergonha alheia, a um vídeo de um cara de cabelo colorido imitando uma foca com paralisia cerebral. Mas quando a gente desce esse iceberg para conteúdos infantis, aí o negócio é bem mais embaixo. São vídeos que teoricamente são feitos para crianças se divertirem derretendo o cérebro depois de ficar 12 horas seguidas assistindo Peppa Pig e Galinha Pintadinha em loop. Mas quando a gente dá uma olhada mais profunda nesses conteúdos infantis, a gente encontra coisas que deixariam até um homem adulto com sérios problemas mentais e muito provavelmente com uma síndrome de perseguição aguda, onde ele alega com toda certeza que o Homem-Aranha grávido do Godzilla tá perseguindo ele onde quer que ele vá. Então hoje a gente vai entrar num submundo nunca antes visto aqui nesse canal, e com toda certeza vai ser um dos vídeos mais difíceis de se assistir. Você muito provavelmente não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que você entrou. Bom, então pra gente entrar nesse submundo bizarro de conteúdos infantis, a gente primeiro precisa pensar como se fosse uma criança, correto? A gente precisa primeiro entrar de cabeça nesse mundo. E o que melhor pra achar conteúdos de criança do que você virar uma criança? Então pra isso, nosso primeiro passo é criar uma conta no YouTube Kids, que até então é uma experiência bastante nova pra mim, porque o mais perto que eu cheguei de uma criança foi pra passar na frente dela na fila do McDonald's e comprar o último McLanche feliz que tinha. Mas, como diria um grande filósofo, se você quer pescar um peixe, você tem que virar um peixe. Então depois de criar o Thorzinho, a nossa pequena e ingênua criança de 24 anos de idade, a gente tá livre pra derreter nosso cerebelo da forma mais irresponsável possível. E eu gostaria de dar um adendo aqui, que na hora que eu fui mexer nas configurações da conta, eu precisava de um adulto responsável. E para o YouTube definir se você é um adulto responsável ou não, você tem que fazer uma conta de vezes. Com certeza esse é o sistema de segurança mais à prova de erros que eu já vi na minha vida. Eu conheço muitos adultos, inclusive, que não passariam nesse teste. Mas depois de ter configurado tudo e acessado a nossa conta, o YouTube Kids nos recompensa com conteúdo de extrema qualidade. Mas que porra é essa, Lucas Neto? Então agora que a gente finalmente virou uma criança buscando conteúdo, a gente vai entrar aqui e pesquisar a primeira coisa que vem na cabeça de uma criança: Hulk grávido. Tá bom, então a gente já começa com o Hulkzinho muito triste, indo no enterro de 4 Hulks. E só esse comecinho aqui já dá de 10-0 naquele filme horroroso da Branca de Neve. Que, convenhamos, não é muito difícil também, né? Enquanto o nosso Hulkzinho chora de luto pelos seus pobres compatriotas, aparece uma mini She-Hulk completamente defeituosa, parecendo o da Mitococita, chamando ele pro pau. E a gente tem um grande flashback da guerra dos Hulk esquisitos, onde junta 4 de cada lado e a gente resolve eles 5 minutinhos sem perder a amizade. Até que Zeus manda um raio na cabeça de todo mundo e explode tudo que se for, nos deixando com o triste vislumbre de que todos eles foram de F, causando uma imensa raiva nos dois e convergindo na coisa mais óbvia a ser feita nesse momento: girar uma roleta da sorte pra trazer o seu tio morto de volta. Eu fico imaginando o que esses roteiristas fumaram pra pensar uma porra dessa. Eu acho que se você usar 10% do que eles usaram, você nunca mais volta pra realidade. E depois de dar uma de Silvio Santos da necromancia, eles ressuscitam todos os seus parentes pra uma segunda parte da grande batalha. E depois de muita porradaria, superando todos os filmes da Marvel, a briga acaba e elas estão grávidas? Que tipo de briga era essa que eles estavam fazendo? E outra, por que parece que ela tá com um alien na barriga? Que porra de barriga horrorosa é essa? E aí, magicamente, depois dessa briga deveras suspeita, eles fazem as pazes e começam a virar um pai presente. E nasce 2 aberrações pra cada um deles, enquanto eles dão risada da cara das crianças. Se eu fosse as crianças, eu estaria aterrorizado que meus pais se mataram, ressuscitaram dos mortos e me tiveram no meio de uma briga. E depois disso a gente passa pra outra história, porque os roteiristas aqui, ó, não perdem tempo não. E aí nessa segunda história, a gente tem o Homem-Aranha com elefantise e esse Hulk com a cabeça ridiculamente desproporcional pro braço, conversando ali na pedra, até que o Hulk fica muito triste de ver que o Homem-Aranha vai ser pai e ele não, coitado. E depois a gente corta pra mulher Hulk comendo todo o banquete que tem na mesa, porque ela é mais esfomeada, até que ela fica extremamente barriguda de tanto comer e o Hulk acha que ela tá grávida. E eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio pra ela, porque ela sabe muito bem que essa barriga aqui tá cheia de bosta, e ela tá enganando o nosso pobre Hulk cabeça de bolinha de gude. E depois de comer igual o Corbucci depois de ter adquirido uma lombriga, a bosta começa a querer a vida e querer sair ali mesmo. E o Hulk, muito empolgado, leva ela pro hospital pra fazer o parto desse toroço enorme. E coincidentemente, ao mesmo tempo, o nosso Homem-Aranha deformado também tá pronto pra ser pai. E aí a Capitã América, vestida de enfermeira, parece muito que eu tô chapado falando isso, mas a Capitã América faz o ultrassom nessa barriga e vê que só tem merda ali dentro. E aí, pra resolver isso, ela dá um ursinho panda de pelúcia pra ela falar que é o filho. E aí, quando o Hulk aparece e vê aquela cena, ele realmente acha que é o filho dele. E a minha maior preocupação aqui não é porque ele acha que um boneco de pelúcia é o filho dele, sim, que esse filho não tem nada a ver com ele. Ele não parou pra pensar que os dois são verdes e a criança nasceu preta e branca. E aí o nosso Hulk passa um ótimo tempo de qualidade com o seu ursinho de pelúcia, enquanto o Homem-Aranha deformado e o Homem-Aranhazinho cabeçudo fica dando risada dele. E se esses caras aqui são os amigos dele, eu imagino que eles são os inimigos. Até que num belo dia, o nosso Homem-Aranha cabeçudo tá andando
andando de bicicleta enquanto ele atropela o filho do Hulk. E ele, muito triste, leva o filho pro hospital pra tentar salvar ele de algum jeito. E a solução que ele arruma é dar um choque na cara da criança. Ainda bem que a médica é a Capitã América e não o Hulk, porque senão a taxa de mortalidade subiria uns 300% na cidade. E depois de tostar o filho dele, a mulher dele chega e fala que tá grávida de novo. E ele simplesmente ignora a porra do filho dele, que até então ele amava, e aparece ele com o Hulkzinho de verdade dessa vez. E era pra ser um final feliz, eu acho, mas se ele achava realmente que aquele ursinho panda era filho dele, ele simplesmente deixou o filho dele morrer porque ele ganhou um novo? Genial. Mas além de super-heróis grávidos, as crianças também têm outro hiperfoco, que é merda. Tem muito conteúdo dessa porra na internet. Teoricamente, pro público infantil. Mas aí quando você vai ver, é essa porra aqui. Olha que coisa bizarra, cara. Isso aqui me dá medo. São 3 marmanjos vestidos de peruquinha fazendo uma música sobre peidos. E eu acho que alguém esqueceu de avisar pra esse cara que o chapéu dele tá ao contrário. Mas também pra um cara que fica se peidando no mercado o dia inteiro, eu não esperaria nada diferente. E a gente não tá nem na metade do vídeo ainda e eu já tô extremamente preocupado com a próxima geração. Se isso aqui é a galinha pintadinha e a Xuxa deles, o que vai ser do futuro? Mas se as crianças gostam dessas duas coisas, eu acho que a ideia mais genial possível seria você juntar elas, certo? E aí a gente tem isso aqui. Um vídeo extremamente divertido de 3 Homem-Aranhas cagando um do lado do outro, demonstrando um grande sinal de amizade. Até porque só é uma amizade de verdade no dia que você cagar do lado do teu amigo. E aí depois de ver essa obra-prima, a gente teve esse comentário brasileiro falando muito bom e batendo palmas. Eu não tenho mais esperança pra humanidade não. Mas agora a gente vai entrar no meu conteúdo preferido, porque o que a gente viu até agora foi mera computação gráfica e vídeos desenhados. Mas o que você tá prestes a ver agora são pessoas na meia idade vestindo fantasias pra fazer videozinho infantil. Isso aqui sim é ouro. A gente já começa com o nosso Homem-Aranha acima do peso, pulando em cima de um telhado, prontinho pra quebrar ele, até que a gente encontra o nosso Hulk depois de ficar umas 3 semanas sem tomar raio gama e com sérios problemas de queda de cabelo, andando muito bravo da vida, até que ele encontra o Homem-Aranha e o Homem-Aranha chama ele pro pau. Inclusive é tanta radiação gama exalando desse corpinho exuberante que a tela fica até toda verde. O cara manipula a realidade de tanto poder. E aí depois dessa cena de esconde-esconde magnífica, o nosso Homem-Aranha dá uma teiada nas bolas do Hulk. E não satisfeito em ter feito isso, ele ainda comete uma tentativa de homicídio com o Hulk, tacando uma pedra do 2º andar na cabeça dele. Mas o nosso Hulk grávido não aceita ser passado pra trás. Na hora que o Homem-Aranha taca a teia nele, ele puxa ele nessa cena incrível de CGI, onde ele cai duro no chão. E depois a gente tem essa cena aqui. Eu sinceramente não quero nem pensar o que isso aqui quer dizer. Mas não satisfeito em fazer só um Hulk, ele foi e fez 5 Hulks pra lutar contra o Cabeça de Sirene. E aí isso aqui não tem muita história não, é só ver um Cabeça de Sirene e vamos descer a paulada nele. Isso aqui é simplesmente xenofobia alienígena mesmo, não tem nenhum motivo pra eles baterem no Siren Head. Mas eles vão lá e apanham bastante no processo. Não podendo deixar de destacar a qualidade técnica dos efeitos especiais. Porque esse Siren Head duro em 480 pixels e esses Hulk geriátricos sendo jogados pra tudo quanto é lado. Até que o nosso Hulk vermelho enche o Siren Head de pancada, joga ele lá pras cucuias, explodindo tudo, e faz uma dancinha de comemoração do Fortnite balançando as tetas depois de ter feito. Até que do nada um Chevrolet Onix atropela ele e ele vira a moeba no chão. E aí o nosso Hulk de Blueberry simplesmente é decapitado ali mesmo e continua falando. Vamos deixar claro que ele tá bem, tá? Só descolou um pouquinho a cabeça, mas são ossos do ofício. Pra no final o Hulk verde botar o Siren Head pra correr e depois pra mamar. E o Siren Head tá correndo que nem o CJ também, foda. E aí finaliza com o Hulk dando uma moqueta no estômago do Siren Head e transformando ele em pozinho vermelho. E ficou por isso mesmo. 4 Hulks foram totalmente assassinados, mas no final ele pelo menos matou o Siren Head, né? A troco de nada, mas acho que vale a pena. Mas eu acho que enquanto vocês assistiam esses vídeos, vocês sentiram falta de alguma coisa, não sentiram? Porque eu senti. Eu não vi nenhum Hulk grávido nesse vídeo. Pelo menos não intencionalmente. Mas pra compensar isso, a gente tem a Elsa grávida, passeando no parque tranquilamente, até que dá uma dor de barriga nela ali, ela começa a peidar o Tung Tung Sahur. É isso mesmo. Eu tô me sentindo bem idiota falando isso. Mas os gases ainda estavam ali e ela peida mais uns 2. E depois de ter aliviado todos os gases daquela feijoada de sábado, ela olha pra trás e vê que ela pariu 3 anticristos que estão doidinhos pra pegar ela na paulada. Mas, numa jogada de mestre, ela pensa na coisa mais lógica possível a se fazer: spawnar o Homem-Aranha Luffy e o Goku maranhense com o machado do Thor. E aí o Homem-Aranha dá uma saraivada de bala nessas aberrações e eles explodem mesmo. E foda isso aí, mano. Eu não sei nem o que falar mais. A minha única dúvida é por que o Homem-Aranha Luffy tá usando um fuzil. Ele solta a teia e ele se estica. Pra que ele precisa de um 762? Então acho que tá bom já por hoje, né? Eu acho que a minha cota mental se esgotou lá pro 3º vídeo já. Então aproveita e me segue lá no Instagram. Um muito obrigado a todos os membros e um agradecimento especial ao filho do Kim por ter se tornado um novo membro. E tchau!